Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Vamos às correções das atividades. Houveram dúvidas, tá? Se houver algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo, tira a dúvida, tá? Essa correção, então, pessoal, é sobre a última atividade de clínica médica, tá? A primeira questão é: descreva o que é notificação compulsória. Então, a notificação, ela nada mais é do que notificar um caso confirmado ou suspeita de alguma doença infecto-contagiosa. Notificar para quem? Para a vigilância epidemiológica, tá? Então, é feita essa notificação em suspeita ou casos confirmados, tudo bem? A segunda questão é: explique os períodos do processo infeccioso. Então, todo processo de uma moléstia infecciosa tem o período, lembram desses períodos? Então, o primeiro período é o período de incubação. O que é esse período de incubação? É o período, né, entre um intervalo de tempo entre o momento em que esse indivíduo se contaminou até o outro intervalo, que é o momento em que começam a aparecer os sinais e sintomas, tá? Então, esse período de incubação nada mais é em que o tempo entre o período de contágio até a instalação dos sinais e sintomas. Durante esse período não acontece nada, não há manifestação de que haja uma doença, tá? Não tem nenhum sinal e sintoma. Então, esse tempo é chamado tempo de incubação, período de incubação. Segundo período é o período denominado período prodrômico. O que é esse período prodrômico? É um período em que começam as manifestações gerais, tá? O que são essas manifestações gerais? É um quadro clínico inicial que não consegue ser identificado ainda o que é, qual a patologia, mas existe esse quadro clínico inicial, que normalmente ele parece, né, sintomaticamente com uma virose. Então consiste em náuseas, vômitos, dores abdominais, mal-estar geral, tá? Tontura, cefaleia, são sintomas de qualquer tipo de doença, né? Então, esse período prodrômico são esses sinais iniciais, antes que apareça o quadro clínico específico da doença que a pessoa estiver, tá? E o terceiro e último período chama-se período de transmissão. Esse período é aquele período em que o agente infeccioso pode se transmitir para outro ser humano, para outra pessoa, de maneira direta, né, com contato direto, ou de maneira indireta. O que é essa maneira direta e indireta? Direta é em contato direto com a pessoa infectada, e indireto é quando a pessoa infectada contamina materiais, talheres, copos, superfícies, toalhas, tá? Maçanetas. Essa é de forma indireta, tá? E esse período de transmissão, ele pode ocorrer no período de incubação, tá? Pode ocorrer no período prodrômico e pode ocorrer também após a cura do indivíduo, tá? Então não é porque o indivíduo está no período de incubação que nele não aparecem sinais e sintomas, não quer dizer que ele não possa transmitir a moléstia para outra pessoa. Por isso que tem que ter atenção, tá? Então são esses três períodos: período de incubação, período prodrômico e período de transmissão. Próxima questão: diferencie portadores doentes e portadores não doentes. Nessas diferenças tem algumas peculiaridades. Quais são? Portadores doentes, né, são aqueles que já manifestam os sinais e sintomas da doença, né, sinais específicos da doença, tá? Que são chamados de doentes típicos, que têm os sinais e sintomas típicos que indicam qual a doença. E tem os doentes atípicos, tá? Que estão no período de incubação ou, estão no período prodrômico, tá? Ou subclínico, que é aquele período em que há um mal-estar, mas não se sabe ainda o que é a doença. Sabe-se que tem uma patologia, mas não sabe o que é, tá? Então, esses são os doentes.
Os não doentes, como que eles são classificados? Não doentes são aqueles que ainda estão no período de incubação, ou seja, eles não estão doentes, tá? Não começaram a manifestar nenhum sinal e sintoma. Outra divisão são os doentes convalescentes, né? São aqueles doentes, perdão, aqueles pacientes, né? Aqueles seres que já tiveram a doença, já tiveram contato, mas não estão doentes nesse momento, tá? Como eu cheguei a comentar sobre a toxoplasmose, por exemplo. Então, quem já teve contato não quer dizer que está doente no momento, tá? Esses são os convalescentes. E aqueles não doentes são, ou seja, que não estão em período de incubação, que não tiveram contato com a doença, tá? Então são aqueles sãos que estão limpos, não tiveram nenhum tipo de contato ainda com a doença. Essa é a divisão de doentes e não doentes, tá? Próxima questão, pessoal. Cite os modos de transmissão das doenças infecciosas. Então, elas podem ser transmitidas por meio do contato, tá? Contato direto ou indireto. Podem ser transmitidas por via respiratória, tá? Essa via respiratória, ela se divide em gotículas de saliva, tá? Que são eliminadas durante a fala, durante a tosse, tá? E são classificadas também como aerossóis, tá? Então são essas maneiras: contato direto, indireto, gotículas de saliva e aerossóis se enquadram na via respiratória. Próxima questão: cite os tipos de isolamento que existem, né? E explique cada um deles. Então, o primeiro tipo de isolamento é o isolamento de contato, tá? Todos os isolamentos, vamos lembrar que vai afastar o paciente do contato com outros pacientes que estão internados, ou seja, se esse paciente estiver na enfermaria, né, dividindo o quarto com outros pacientes, vai precisar ir para um outro quarto em que esteja somente ele, tá? Então, o isolamento de contato é um isolamento em que será necessário prevenir o contato com esse paciente, contato direto, né? Logicamente que tem a assistência de enfermagem, então o que a enfermagem vai ter que utilizar de EPIs? Luvas, né, que são precauções padrões, avental, propé, por exemplo, tá? Aparelhos, né? Esfigmo, estetoscópio, serão de uso único e exclusivo desse paciente, tá? Outro tipo de isolamento é o isolamento respiratório. No isolamento respiratório, como ele é dividido em gotículas e aerossóis, tá? O que vai indicar? Utilização de máscara respiratória, óculos de proteção facial, tá? Ou máscara de proteção facial. Se esse funcionário utilizar a máscara de proteção facial, é importante, além da máscara, porque a máscara ela vai proteger a face, né? Vai impedir que vá gotículas na mucosa ocular, mucosa nasal. E é importante reforçar com o uso da máscara comum também, além da máscara facial, tá? Então vai precisar máscara, óculos de proteção ou máscara facial, tá? As máscaras respiratórias, elas são divididas também. Então tem a máscara respiratória simples, que é a branca, com duração de 3 horas, né? Aí deve ser descartada. 3 horas, pessoal, no mesmo paciente, tá? Não é que eu posso usar ela 3 horas em todos os quartos que eu for visitar. Não é assim, tá? Saiu do quarto do paciente, tira a máscara e descarta. E a máscara N95 também, que ela é utilizada principalmente quando tem isolamento por aerossóis, tá? Uma máscara diferenciada. Outro tipo de isolamento é o isolamento reverso, que nós já conversamos sobre ele, né? Isolamento reverso é o isolamento em que nós não podemos transmitir nenhum tipo de micro-organismo para o paciente, né? Quando o paciente se encontra em condições imunológicas, né, afetadas, então tá com a imunidade baixa, tá fazendo tratamento com quimioterápicos, né? Ou
tomando alguma medicação que diminua a imunidade, é um paciente imunodeprimido de alguma forma, então nós temos que minimizar o máximo do contato. Então, quando nós formos entrar no quarto desse paciente, vamos precisar de todos os EPIs, tá? Para prevenir o contágio, né? De qualquer tipo de micro-organismo, transmitir micro-organismo para dentro do quarto do paciente durante o atendimento, tá? E o isolamento funcional. O isolamento funcional é aquele tipo de isolamento em que é realizado o manejo do local do atendimento, né? Então, onde, por exemplo, cirurgias infectadas não podem cruzar com cirurgias limpas. Então, vai organizar as salas, funcionamento do local de atendimento, na ordem de menos contaminada para o mais contaminado, né? Então, atende primeiro aqueles pacientes que não têm contaminação ou que têm menos contaminação e, por último, aqueles pacientes que têm mais contaminação, mais chance de transmitir, tá? A próxima questão, né, já pergunta, explica o isolamento funcional. Então, o isolamento funcional é esse que eu falei para vocês, tá? Ele é realizado tanto na clínica cirúrgica, né, no centro cirúrgico, então, no consultório, quando o médico for atender, né, determinados números de paciente, de repente são 5 pacientes por dia, né, um paciente com tuberculose e 4 pacientes com consultas de rotina. Esse paciente com tuberculose, o que vai acontecer? Ele vai ser atendido por último, né? Vai ser marcado por último para não ter contato com as outras pessoas que estão lá, tá? Então, para ele não precisar ficar esperando, tem que ter um manejo de horário. E assim que esse paciente sair do consultório, é realizada uma limpeza terminal, tá? Para garantir que nenhum outro paciente seja atendido depois desse, no mesmo período, no mesmo dia, tudo bem? Então, assim que é o isolamento funcional, é o manejo do local do atendimento para prevenir o contágio de infecções, tá? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, vão me falando. A próxima questão, descreva as etapas do paciente soropositivo, né, com AIDS. Então, durante esse processo da doença, a partir do momento de contágio, começam a passar por etapas, tá? Períodos. Como que a gente consegue explicar resumidamente essas etapas? Então, a primeira etapa, ela consiste a partir do momento da infecção em que o paciente se contamina, né? Se infecta com o vírus HIV, até o momento que pode surgir uma síndrome aguda viral, né? Lembra disso? Então, a partir do momento da penetração do vírus do HIV dentro do organismo dessa pessoa, aproximadamente entre 2 a 3 semanas podem surgir um ou mais desses sinais e sintomas, né? Que é um quadro viral, muito parecido com um quadro viral. E quais são esses sinais e sintomas? Hipertermia, mialgia, que é dor muscular, né? Calafrios, sudorese, cefaleia, náuseas, vômitos, diarreia, aumento dos gânglios linfáticos, né? Quando começa aumento das glândulas dos gânglios, começa a palpar essa região axilar da virilha, tem os gânglios aumentados, né? Pode ser caracterizada por amidalite, que é o aumento da glândula, tá? Então, essa primeira etapa é uma síndrome viral aguda, ou seja, que ela vai iniciar 2 a 3 semanas após a penetração do vírus no organismo, tá? E vai cessar, e vai desaparecer. Já na segunda etapa, essa linfoadenomegalia, que é o aumento das glândulas e dos gânglios linfáticos, vai persistir, ou seja, todo o quadro viral vai cessar e esse sinal, né, que são os gânglios, o aumento das glândulas, vão persistir. Então, vai ter amidalite de repetição, vai ter a presença desses gânglios linfáticos, né, aumentados, tá? Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa perdura mais ou menos por um período de 30 dias, tá? E aparecem alguns sinais e sintomas, podem surgir 2 normalmente ou mais sinais e sintomas, tá? Ou pelo menos um desses sinais e sintomas. Não é
preciso que apareça todos esses que eu vou falar para vocês, tá? Pelo menos 2 deles aparecem e persistem por 30 dias ou mais, tá? Que é emagrecimento, anorexia, febre, cansaço, fadiga, mialgia, sonolência, cefaleia, tá? Então, assim, mais comumente o emagrecimento acontece bastante, anorexia, fadiga, a febre também persiste, tá, pessoal? E na quarta etapa é um período, né, caracterizado por uma fase em que aparecem doenças oportunistas, tá? Como por exemplo, herpes, lembra que a gente comentou? Tuberculose, candidíase, pneumonia, tá? Problemas respiratórios, pulmonares, diarreia intensa. Normalmente, né, a pessoa descobre, né, por meio de uma investigação médica, que está com o vírus a partir da segunda etapa, né, quando persiste lá por mais de 30 dias alguns sinais e sintomas, que o paciente procura um auxílio, né, procura uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica, aí o médico pode suspeitar e solicitar esse exame, tá? Um teste rápido para ver se tem alguma doença sexualmente transmissível, tá? E outra coisa que ocorre bastante é uma difícil cicatrização, tá? Na quarta etapa também começa a acontecer aumento quando vai fazer um exame de sangue, por exemplo, um hemograma normal, tá? Começa a aumentar muito a quantidade dos leucócitos, né? Os leucócitos são células de defesa que estão indicando que existe algum tipo de anormalidade, né? Presente ali dentro do organismo. Então aumenta muito os linfócitos no hemograma, dá para perceber. Fica difícil a cicatrização também, caso haja alguma lesão na pele. E na quinta etapa começa a iniciar, né, um estágio já assim final, neoplasias, que são câncer, né? Câncer de pele é muito comum, principalmente no palato, tá? Começa a aparecer mancha escurecida no palato. Então são essas 5 etapas, né? Se a gente for explicar resumidamente, primeira etapa é um quadro clínico viral agudo, né? Que eu fui detalhando para vocês. A segunda etapa é a persistência dos gânglios linfáticos, né? Que ficam persistentes. Na terceira etapa, são sinais e sintomas que persistem por 30 dias, 2 ou mais sinais e sintomas. Na quarta etapa, aparecem infecções oportunistas, tá? Surgem infecções oportunistas e normalmente também esse é um dos períodos em que a pessoa descobre que tem contato com o vírus, né? Porque não é comum surgir com frequência essas doenças oportunistas e quando surge, faz o exame e indica lá a presença do vírus. E na quinta etapa é caracterizada por neoplasias, por câncer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Teve uma questãozinha que eu pulei, só retornando aqui para vocês, tá? Então descreva os principais sinais e sintomas do portador da tuberculose, né? Do doente que tem tuberculose. E como deve ser realizado o teste de coleta de escarro. Então, falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas, tá? Tosse persistente e produtiva por mais de 2 semanas, sudorese noturna, febre, tá? Cansaço, fadiga, dispneia, esses são os principais sinais e sintomas. Esse suor noturno acontece com muita frequência, tá? É muito comum. E febre também, tá, pessoal? E a tosse persistente. Como que vai realizar o teste do escarro? Vai pegar um potinho, né? Um frasco estéreo, pedir para que esse paciente realize um movimento de inspiração, que é esse daqui, e tossir. No momento em que ele for tossir, vai sair uma secreção e essa secreção ele vai colocar dentro do frasquinho, sem o contato com a saliva, tá? Somente a secreção. Então é dessa maneira que é coletado. Identifica o frasco e manda para o laboratório de análise, tá? Para ver se vai ter lá o bacilo de Koch, que é o bacilo responsável por causar, né, essa doença, o agente infeccioso aí, tá?
Próxima questão, diferencie AIDS de HIV. AIDS é a doença, né? É o nome da doença. Então, como que eu vou entender, como que eu vou decorar? Se vocês forem ler o nomezinho lá ao contrário, né? AIDS, né? O que acontece? O que indica lá? O S de síndrome, né? O D de imunodeficiência, né? Então, AIDS, S, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, se atentando um pouquinho às letrinhas, vocês vão lembrar, né? Então, AIDS é o nome da doença e HIV é o quê? O nome do vírus, correto? HIV, vírus da imunodeficiência humana, tá? AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Essas são as diferenças. Então, quando vocês forem se referir à doença, a paciente está com HIV, né? O que seria HIV? Nome do vírus, está com o vírus HIV. Se for falar da doença, está com a doença AIDS, né? Qual patologia? AIDS. Qual vírus? HIV. Tudo bem? E a última questão. Descreva as medidas de tratamento para o portador do vírus HIV. O tratamento, né, para quem é portador do vírus, então ele é baseado em tratamento específico por meio das medicações, né, o AZT e o coquetel, né, e também é baseado nas doenças oportunistas e nos sinais e sintomas, tá? É um tratamento assintomático. Deu febre, antitérmico. Deu náusea, antiemético. Deu dor, analgésico. E assim é realizado o tratamento. Quando a gente fala do tratamento específico, estamos falando do AZT e do coquetel. E quando falamos de tratamento assintomático, é aquele de acordo com os sinais e sintomas, tá? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo sobre a questão, tá? Muito obrigada. A próxima aula da semana, né, será prova de vocês, tá? A última prova. E na sequência vamos iniciar com outro conteúdo, tá? Vamos iniciar com pronto-socorro, pronto atendimento. Então a próxima aula é na quarta-feira, tá? Haverá prova. E na sexta-feira a gente inicia com pronto-socorro. Muito obrigada, uma ótima, abençoada semana para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Beijo!